Beleza. Alguém só pode confirmar, por favor, se está tudo certo aí? Cíntia, tá me ouvindo? Cíntia? Oiê. Oi, tá me ouvindo? Uma alma boa pode confirmar? Prof. Eu não estou ouvindo vocês, por isso. Pedro? Fala alguma coisa. Oi. Eu não estou ouvindo, tem que segurar aqui Oi, o som. Eu não ouço vocês, mas vocês estão me ouvindo. Sim. Ai, meu Deus do céu. Ei, teste. Som. Testando 1, 2. Não escuto vocês. Vocês estão me ouvindo? Só mudar a configuração aqui. Eu ia responder sim, né? Coitado, não ia escutar. Oi? Gente do céu, tô com uma vontade de fazer um churrasco, uma festa. Oh, podia fazer, né? Da Se sala. quiser vir aqui em casa, chama todo mundo. Nada não. Todo mundo pega corona junto. Ah, morrer abraçado. Já vai ter que estudar todo mundo o resto do ano. Pai amado. Alguém pode falar alguma coisinha? Oi. Oi. Oi, Cíntia. Nada. Não escuto vocês. Xinga pra ver se não aparece. Na hora. Nada. Escuta na hora. Bom, para não atrasar, eu vou fazer o seguinte. A gente manda ver na aula, depois eu resolvo esses pormenores. Que por hora, né? Não quero cancelar essa gravação, não. Não, cancela isso daqui. Ficou em questão agora. Será que a gravação vai aparecer o que nós tá falando? Ah, bem provável que apareça, né? Com certeza vai. Eu vou olhar aqui qualquer coisa, eu olho no WhatsApp, vocês me mandem uma mensagem se der algum problema, tá? Vou até deixar aqui ele com o som, que qualquer coisa vocês me mandam lá pelo grupo, tá bem? Bom, hoje nós vamos ter a nossa primeira aula sobre processos proliferativos não neoplásicos. O que são esses processos proliferativos? Eles são alterações teciduais que, como o próprio nome já diz, se tratam de proliferações celulares. E aí eu acho que todo mundo se pergunta, professora, mas se é uma proliferação celular, não é um câncer? Porque um câncer prolifera. Então, o que vocês estudaram, o que vocês viram quando nós começamos a estudar a parte de câncer, foi isso, que o câncer é uma proliferação desordenada de células. Mas nós vamos ter esse grupo de alterações que nós chamamos de processos proliferativos não neoplásicos. Lembrem-se, o termo neoplasia sempre se refere a tumores. Então, os tumores, eles têm como característica. E qual que seria, então, a diferença? Aqui, no caso, nós vamos ver um videozinho, que esse vídeo vai estar mostrando como que é o processo de proliferação de mitose normal, de divisão celular. E o que acontece quando nós estamos falando de processos proliferativos? Eles vão ter a divisão, vai acontecer essa divisão, como vocês estão vendo aqui, só que ela é aumentada. Então, nós vamos ter um aumento do número de células naquele local, mas não necessariamente sem um fator iniciador, né? Sem um fator
preponderante, como no caso das neoplasias. Então, o que nós temos que prestar atenção? Tem algumas imagens que não estão saindo, estou bem feliz com isso. Né? Que, muitas vezes, o que nós vamos precisar para poder ter um processo proliferativo? Algum agente que inicie. E, normalmente, esse agente, ele é traumático. Ele é algum trauma que está incidindo sobre o tecido e faz com que essas células tenham seu aumento de número e logo a gente vai ter um aumento da quantidade daquele tecido. Por exemplo, aqui vocês estão vendo uma prótese total que provavelmente não tenha tido uma boa adaptação na boca do paciente, talvez por uma questão anatômica, né, ou por uma questão técnica, mas que estimulou o tecido na região a crescer, que é o que nós vamos ver aqui. Olha o tecido redundante que tinha aqui embaixo dessa prótese. Né? Então, aquele estímulo fez com que houvesse esse crescimento, com que persistisse esse crescimento aqui na região. Mas, professor, isso daí eu não posso pensar como sendo um tumor que seja um tumor benigno? Poderia, não está errado o pensamento. Só que quando a gente pensa nos tumores benignos, uma vez que eu tire o fator que eu acredito que possa estar desencadeando, ele não tende a diminuir, que é o que nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, esse é um vídeo mostrando como que seria a divisão celular quando nós estamos falando do câncer. São as mitoses atípicas. Então, nós vamos ver que, ao invés do tecido de uma célula se dividir em duas, ela passa a se dividir em várias células, de uma forma descontrolada. E não existe uma estrutura que consiga conter mais, até a gente ter a formação clinicamente do que a gente vai visualizar como sendo um tumor, no caso, um tumor maligno. No benigno, ele não vai ser muito diferente disso que nós estamos vendo. Mas, na neoplasia, nos processos proliferativos, o que nós vamos ver? Por exemplo, aqui nós temos um processo proliferativo, é um dos mais comuns que vocês vão visualizar, que é o granuloma piogênico. O granuloma piogênico, ele tem como característica sempre estar associado a algum trauma, e a maioria das vezes é de origem inflamatória, porque se vocês observarem um pouquinho mais na boca desse paciente, aqui na região mais posterior, vocês vão ver que a higiene é precária. Né? Então, nós vamos ver que a higiene aqui nessa região, bem ruim, e provavelmente embaixo dessa lesão aqui enorme, desse nódulo na região, nós vamos ver que também deve ser ruim, né? Mas qual que é a diferença, então, que nós vamos ter em relação aos tumores benignos? É que quando eu tirar a causa, por exemplo, foi feita a raspagem do dente desse paciente, foi dado condições, uma adequação, olha como o tumor, como a lesão diminuiu. Né? Então, eu tinha uma lesão enorme, bem avermelhada, bem maior, então a gente nota que cobre praticamente todos os incisivos ali, e aqui, olha o tamanho, olha o quanto regrediu essa lesão. Um tumor benigno não faz isso, muito menos um tumor maligno. Tá? Então, vocês vão ver que o componente traumático sempre estará presente. E a gente sempre tenta remover o fator traumático primeiro. Tá? Então, outra característica dos processos proliferativos, para dizer o porquê que eles não são neoplásicos, porque eles não têm tendência de continuar aumentando o seu tamanho, uma vez cessado, uma vez removido o fator que a gente acredita ser o fator desencadeante. Então, lá, só fazendo uma síntese, sempre nós teremos um aumento de tecido, porque nós temos um processo que prolifera. Sempre vai estar como uma natureza reacional, ou seja, reagindo a alguma agressão, por isso que ele sempre vai ter uma associação inflamatória, um componente inflamatório muito forte. Ele não traz características tumorais, principalmente tumorais malignas, e por não ter a continuidade do seu crescimento
depois que a gente retira o fator que nós achamos que era o fator desencadeante. O exame físico e o radiográfico são extremamente importantes, porque existem lesões que vão se conter a dar problemas somente em tecido mole, outras trazem sua manifestação do tecido ósseo. E o diagnóstico final sempre será estabelecido através da biópsia. Tá? Nós sempre vamos remover e encaminhar para anatomopatológico, né? Fazemos a biópsia, lembra? Biópsia é o ato de remover, e depois da biópsia encaminhamos para o anatomopatológico para análise desse tecido. Então, quais são os principais que nós vamos estar vendo? O granuloma piogênico, a lesão periférica de células gigantes, a central também se enquadra nisso, mas vocês vão estudar junto com as lesões ósseas. Aí as fibromatoses gengivais, a de caráter hereditário, a de caráter inflamatório e, principalmente, as medicamentosas, que é muito importante que a gente faça uma associação, nesse caso, da anamnese com o exame físico. E aí nós temos as hiperplasias. A hiperplasia fibrosa inflamatória, a hiperplasia por câmara de sucção e a hiperplasia papilomatosa. São alterações que têm algum agente reacional, tá? Algum agente que começa e desencadeia o surgimento. Bom, aqui nós vamos começar pelo granuloma piogênico. Se vocês observarem na boca desse paciente, como é a condição de higiene bucal? Péssima. Né? A gente consegue visualizar aqui que não é adequada essa higiene bucal do paciente. Então, isso é um fator que estimulou o crescimento desse tecido nesta região. Para começar a tratar, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é remover esse fator inflamatório que está desencadeando. Então, tirar esse biofilme, tirar cálculo, né, melhorar a condição bucal do paciente. E vocês vão ver que há uma tendência a diminuir essa lesão, né? Até se torna melhor e mais tranquilo de ser removida. Aqui, uma outra lesão, também um granuloma piogênico, só que vocês notam que ela é mais esbranquiçada? Ela é mais esbranquiçada porque já é uma lesão antiga. Essa paciente era uma mulher que chegou com uma lesão deste tamanho e foi encaminhada no plantão. Na hora que vira no plantão, você vê uma lesão desse tamanho, todo mundo se assusta. Só que teve um fato que fez com que a gente descartasse, em primeiro pensamento, a ideia de se tratar de alguma alteração maligna. Foi a simples pergunta: quanto tempo você tem isso na boca? Aí a paciente respondeu: eu tenho isso há 10 anos. Só que eu cansei de ficar com isso na boca, porque quando apareceu na minha boca, a vizinha falou para mim para eu não mexer, porque esse negócio era trem ruim, e se mexer vai arruinar mais ainda. Né? Então ela acabou rolando isso, e aí foi deixando, e ele vai crescendo. Né? E tem um outro dado importante, que é uma variação que nós temos do granuloma piogênico, que quando ele surge em gestante. E essa paciente falou para a gente que essa alteração surgiu quando ela estava grávida do seu filho, que já tem 10 anos também. Né? O que nós temos que tomar cuidado, prestar muita atenção no caso, principalmente dos granulomas piogênicos? O que vocês acham que fez com que essa alteração, que essa lesão crescesse tanto assim? O que faz crescer tanto assim? Nutrição. E qual é a nutrição de tecido? Sangue, gente. Então, para uma lesão ter chegado a este tamanho, ela recebeu um bom componente vascular, tá? Então, por que a gente tem que tomar cuidado? Porque parece ser algo muito simples de ser removido, mas na hora do procedimento, nós tivemos uma complicação. Né? Então, na época foi a monitora, eu vou remover porque é uma lesão pediculada, tá? Se vocês notarem aqui, ela cresce aqui, mas ela sobrepõe, mas ela é pediculada, existe uma fendinha que permite a gente ver que ela se trata de uma lesão invaginada ali, né? Então,
Era fácil, professora, só chegar lá e cortar. Olha que não é assim, é uma lesão grande, é uma lesão bem vascularizada. Não, simples, simples, só cortar lá no pezinho. Dito e feito, tinha um vaso já bem avantajado na região, porque era uma lesão antiga. Então, sempre tomem cuidado quando a gente estiver pensando em lesões, quando a gente nota uma lesão grande assim, por mais tola que ela possa parecer à nossa frente. Aqui, outra alteração, né? Então, a gente vê um crescimento nodular, bilobulado, né, que formam como se fosse 2 lóbulozinhos, e também se notar, ó, como que é o controle de biofilme desse paciente, né? Então, além das gestantes, vai ser muito comum a gente ver isso em crianças, jovens, adolescentes, tá? Principalmente pela falta de controle de higiene. E há um agravante nas meninas. As alterações hormonais auxiliam também nesse processo. Tá? Menino não. Menino é sem vergonhice, é falta de escovação. Tá? Então, primeira coisa que se fazer nesse momento, tirar o fator traumático, melhorar a região antes de fazer a remoção da lesão. Sempre tentar fazer isso. Remover aquele componente inflamatório para depois nós tirarmos a lesão. Outra lesão, também localizada aqui, ó, entre os dentes. Então, você pega pobre controle de higiene, né? A gente nota nessa região. E, professora, isso pode voltar? Sim, se o paciente não cuidar ou se ficar algum resto tecidual, tá? É bem comum recidiva nos granulomas piogênicos, tá? É bem comum mesmo. Aqui, outra paciente nessa região anterior, tá? Essa aqui é a foto que o pessoal me manda pelo celular, mas eu achei tão interessantezinha aqui nessa região, né? Então, a paciente tinha um diastema aqui nessa área, né? E acumulava cálculo ali naquela região. Fez com que surgisse a lesão. Aqui, outra alteração, né? A gente já vê, ó, dos dois lados, né? Então, a gente pega aqui o gancho da prótese, da própria prótese, favorecia o surgimento e estimulava esse tecido a crescer, tá? Então, aqui a gente pode ver. Aqui, pode dar em outras regiões da boca? Sim. Na língua, por exemplo, né? O mesmo caso aqui na língua. Aqui na língua. Pode dar, inclusive, em outras regiões do corpo, tá? Então, ela não é uma alteração exclusiva da boca. Só tem um pontinho extremamente importante. Sempre que nós tivermos uma lesão com essas características, nós vamos pensar em 2 hipóteses diagnósticas. É o granuloma piogênico e a lesão periférica de células gigantes, quando eu tiver a lesão exclusivamente localizada em gengiva. Então, eu vejo, como aqui, em gengiva, como aqui, em gengiva, que é um dos locais principais que sempre vão ter granuloma piogênico, nós sempre vamos levantar essas 2 hipóteses diagnósticas, de ser ou um granuloma piogênico ou uma lesão periférica de células gigantes, mas elas têm que estar localizadas na gengiva. Em lábio, em língua, em mucosa jugal, não ocorre lesão periférica de células gigantes fora do tecido gengival, tá? Aqui outro, bem pequenininho, né, numa fase inicial, pelo término de uma restauração mal feita aqui, classe 5, estava desencadeando. Então, olha, cuidado com as restaurações. Outro aqui, nesta área, né, bem na área de diastema, olhando bem a condição de higiene do paciente, como é ruim, né? Então, tem que melhorar a primeira coisa, principalmente lesões pequenas, gente, porque tem casos que só de você fazer a raspagem, só fazer a remoção do componente inflamatório, já há uma melhora muito grande do quadro, né? Então, só disso, tem casos que desaparecem as lesões praticamente. E aqui, ó, qual que é, então, o tratamento? Primeira coisa, sempre promover a remoção do agente traumático. Professora, quanto tempo que eu posso esperar entre uma coisa e outra? Normalmente a gente espera pelo menos uma semana, para ver o quanto que vai enxugar. E depois disso, faz a excisão, a remoção completa da lesão. Cuidado sempre por conta do sangramento que é pronunciado,
tá? Isso a gente tem que sempre tomar cuidado. Então, por isso que se a gente faz a raspagem antes, auxilia muito no momento da remoção da eczeres e da lesão. Toda e qualquer peça deverá ser encaminhada para o anátomo patológico. Tá? Então, nós vamos mandar a peça, porque, sendo na gengiva, pode ser uma lesão periférica de células gigantes. Né? E aí, talvez eu tenha que fazer uma avaliação mais aprofundada no tecido ósseo. Opa! Então, aqui, só para que vocês possam ver. Esse daqui é o caso daquele paciente que eu mostrei lá no início, onde o paciente, depois da raspagem, teve uma diminuição considerável da lesão. Só para vocês poderem entender, isso daqui é uma foto que o próprio paciente mandou para a dentista, porque, na verdade, esse caso aqui foi uma ex-aluna, ex-monitora, morro de orgulho, uma ex-monitora que foi fazer a remoção, protocolo certinho, e aí o paciente manda à noite, olha aqui, surgiu isso na minha boca. Isso daqui nada mais é do que um coágulo, gente. Então, é uma lesão extremamente bem vascularizada, só de raspar, continuou sangrando, né, porque você tenta conter o sangramento, tudo, mas é uma lesão que sangra muito, porque ela é muito vascularizada por sua natureza, e aí ela aguardou uma semana depois e fez a remoção. O grande problema quando envolve tecido gengival é comprometimento dos tecidos gengivais aqui na área, tá? Então, a questão é bem essa, se eu não removo tudo, a lesão pode voltar. E se eu remover tudo, eu posso gerar um comprometimento estético, por exemplo, aqui nesse incisivo central. E ele já não tem um incisivo lateral, né? Provavelmente tem a genesia do incisivo lateral. Então, são coisas, todas que a gente tem que ver o paciente como esse todo, né? Porque provavelmente, talvez, esse paciente depois venha a precisar de fazer um enxerto gengival ali na região, né? Para estar recobrindo. E outro cuidado com a questão do sangramento durante o transoperatório ou até o pós-operatório, como aconteceu com esse paciente, ok? Então, aqui, as características histológicas. Todas essas áreas em negativo, que é em branquinho aqui onde vocês estão vendo, são vasos sanguíneos, no caso de um granuloma piogênico. Então, é uma lesão muito vascularizada mesmo. Tá? Então, ela é fácil de ser nutrida. O tecido epitelial mantém-se íntegro, né, desde que o paciente não esteja traumatizando em cima dessa lesão. Né? Então, a gente acaba observando que é uma lesão bem vascularizada, mas que não tem um caráter destrutivo. E essas células menores que vocês visualizam ao lado dos vasos sanguíneos são células inflamatórias, porque nós temos um componente inflamatório muito intenso nesses tecidos. E olha aqui outra lesãozinha, não é muito parecido? Né? Na hora que a gente olha um nódulo, né, só que a gente percebe que ele é um pouco mais arroxeado que o granuloma piogênico, né? E ele tem uma tendência a ser menos sangrante. Então, aqui é o que a gente chama de lesão periférica de células gigantes. Também no paciente também não tem uma boa higienização. Então, por isso, por essa semelhança clínica, quando em gengiva, sempre nós vamos levantar as duas hipóteses diagnósticas. Sempre vamos pensar nas duas alterações. E ainda, o que ele tem como uma outra característica clássica? Quando nós fazemos uma radiografia, o paciente vai apresentar uma forma de reabsorção na crista óssea, como uma reabsorção que a gente chama em formato de taça, né? Então, aquela taça mais aberta. Por isso que eu fiz até o desenho aqui, ó, com um fiozinho branco, para que vocês possam ver essa reabsorção que acontece na região onde a gente tem uma lesão periférica de células gigantes. Já no granuloma piogênico, a gente não visualiza esse tipo de alteração em nível ósseo, tá? Não é uma alteração tão comum, o granuloma piogênico é muito mais comum, não tem também predileção por idade, né, tanto que este caso aqui é um caso que aconteceu numa criança, né, então é bem comum da gente estar vendo esse tipo de alteração de uma forma geral em todas as etapas, mas existem casos em adultos jovens. E como que eu vou saber qual que é a diferença dele em relação ao granuloma piogênico?
no histopatológico. Então, até mandar para o patologista, a gente considera como podendo ser as duas lesões. Quando chegar lá para o estudo anátomo-patológico, o que nós vamos ver? A presença de múltiplas células gigantes multinucleadas, que é o que a gente vê nesse maior aumento aqui, ó. Cheia de núcleo, cada uma dessa grandona aqui é uma célula gigante, por isso que a gente dá o nome à lesão de lesão periférica, periférica porque ela é no tecido gengival e não é dentro do osso, porque existe a vertente dessa lesão dentro do osso, tá? Multinucleada, por células multinucleadas, né? Então, lesão periférica de células gigantes multinucleadas, que é o que a gente vai estar vendo aqui dentro na lâmina. O histopatológico que vai me dar essa diferença. Acho que eu pulei alguma coisa. Bom, e aqui nós vamos ver que nós temos um crescimento generalizado. Alguns autores chamam de fibromatoses gengivais, outros chamam de hiperplasia gengival. Eu não gosto do termo hiperplasia, porque hiperplasia eu tenho que ter um aumento no número de células. No caso desses crescimentos gengivais, normalmente a gente tem um aumento da quantidade de colágeno produzido pelos fibroblastos que estão lá no tecido. Então, eu não tenho aumentado o número de células da forma real, como o nome diz, o termo hiperplasia. Então, a gente usa o termo fibromatoses ou crescimento gengival, tá? A gente prefere estar usando assim. No caso desse paciente, era um paciente que tinha um crescimento advindo de um medicamento, porque existem medicamentos que são capazes de desencadear o crescimento gengival. Quais seriam esses medicamentos? A fenitoína, tá, que é um medicamento conhecido como o Gardenal mesmo, é um medicamento que pessoas que sofrem de epilepsia ou outros transtornos neurológicos acabam tendo que tomar. Medicamento à base de bloqueadores de canais de cálcio. O que seriam esses medicamentos? Medicamento muito utilizado para o controle da pressão arterial, tá? E um outro medicamento que é a ciclosporina. É um medicamento que, no caso, esse paciente fazia uso, porque ele era um paciente transplantado renal. E esse medicamento, ele é utilizado para prevenir a rejeição de órgãos transplantados. Tá? Então, tem uma relação com a dose, quanto maior a dose, maior a chance do indivíduo ter o crescimento gengival. Então, aqui, um outro caso, aqui no caso é uma paciente que fazia uso de fenitoína, né? Então, ela tomava fenitoína, tomava o Gardenal, e tinha que tomar por uso crônico por conta das várias crises de epilepsia que ela tinha. E aqui é uma outra forma de crescimento gengival que nós podemos observar em pacientes leucêmicos. A história dessa paciente é bem intrigante, porque vocês notam crescimentos lobulares em todo o tecido gengival? Esse crescimento nada mais é do que o crescimento de leucócitos malignos lá no interior do tecido. Então, essa paciente, ela estava internada, já fazia uma semana, e foi encaminhada por conta desses crescimentos para que fosse tratado os dentes dela. Na hora que você olha, eram dentes totalmente rígidos, não tinha nenhum comprometimento endodôntico, fizemos tomada radiográfica, nada. Vocês percebem, eu deixei aqui já de propósito, que os olhos dela são os olhos aumentados? Porque a gente vai tendo também esse crescimento, essa proliferação de células neoplásicas na região ocular, próximo ao olho, e vai empurrando e dando uma característica que nós chamamos de exoftalmia. O que foi feito no caso dessa paciente? E prestem muita atenção, gente, porque muitas vezes nós já tivemos outros casos de detecção de leucemias, de linfomas, por alterações bucais. Esse caso foi um deles. Então, a paciente veio, notei, ela já estava muito debilitada.
Aí eu fiz o encaminhamento dela, na época a UPECAM não atendia aqui ainda em Moarama, encaminhei ela para a UPECAM de Cascavel. Normalmente eu tenho que encaminhar com um laudo da paciente, com o resultado, mas no hemograma não aparecia nada, o hemograma que ela havia feito na semana anterior que ela estava internada, não trazia nenhuma alteração ainda em hemograma, e como ela estava muito debilitada, se eu fizesse o procedimento em consultório, o meu receio é que ela tivesse alguma complicação, então ela teria que fazer isso em ambiente hospitalar. E aí ela teve o resultado de leucemia, linfóide aguda, né? Graças a Deus, os médicos ainda falaram assim, teve que uma dentista, eu fiquei muito brava também com isso, né? Teve que uma dentista olhar a sua boca e detectar que se tratava de uma lesão grave, porque ficou uma semana internada tomando dipirona na veia, e não notaram esses tipos de alteração, né? Tanto que ela chegou com o soro praticamente na mão no hospital. 2 dias depois, fizeram quimioterapia, tratou 2 dias depois, coisa de uma semana depois, essas lesões já tinham desaparecido. Né? Então, mas infelizmente, como persistiu a doença, ela teve que ser submetida a um transplante de medula, e no preparo do transplante de medula, ela pegou catapora. E por isso que eu falo tanto, gente, paciente que está em tratamento de quimioterapia, radioterapia, tem que tomar muito cuidado com infecção, né? Uma infecção boba, que é comum em criança. Catapora, infelizmente, levou ela a óbito. Tá? Então, até hoje eu não acredito nisso, porque ela passou por tudo essa doença e acabou falecendo de uma causa, não que seja boba, mas uma causa tão irrisória perto de uma leucemia. Aqui uma outra forma de fibromatose, que a gente chama de fibromatose gengival anatômica, tá? Então, isso daqui é um padrão de hereditariedade, isso daqui vem lá da herança paternal, maternal, alguém deve ter tido esse tipo de problema. Alguns são de causa idiopática, não traz consigo a genética. Então, o que a gente nota? Esse crescimento exacerbado do tecido gengival. Ele é muito comum na região posterior, tanto inferior quanto superior. E se nós fizermos a remoção, vai voltar, tá? A gente fez desse paciente, tem todo o caso desse paciente, mas recidiva volta da mesma maneira, tá? E aqui nós temos o histopatológico de uma fibromatose. Então, aqui nós temos um alongamento desse tecido epitelial no interior do tecido conjuntivo e o aumento da quantidade de fibras colágenas localizadas lá no interior da lesão, tá? E a outra alteração, que é muito, talvez assim, eu vou dizer para vocês, 48, 50, existem trabalhos trazendo até 80%, nós já fizemos um levantamento aqui na universidade, que chegou a 75% das lesões que nós encontramos em boca, são desse grupo, que são as hiperplasias inflamatórias, tá? E ela é ocasionada por agentes traumáticos, e a maioria das vezes os agentes traumáticos são próteses. Ah, professora, mas o dentista que faz a prótese errada? Alguns casos sim, tá? Então, aquele caso inicial que eu mostrei para vocês, pensa, o paciente, o dentista foi tão bom, que ele fez a moldagem da lesão, tá? Para poder manter a prótese do paciente no lugar. Aqui, nesse caso, se nós formos olhar, o paciente não tem rebordo para ter um adequado posicionamento da prótese. Então, ele passa a posicionar essa prótese nos tecidos moles, fazendo com que o tecido seja estimulado e passe a hiperplasiar, a ter o seu aumento ali no local. Então, aqui, ó, uma outra lesão, né? Então, muitas vezes o paciente começa a sentir dor, aqui começa numa lesãozinha,
Aí ele vai empurrando a prótese para frente. E aí ele vai gerando como se fossem múltiplos lábios nessa área. Então, como que deve ser tratado? O tratamento é remoção cirúrgica e a reabilitação, no caso desse paciente, é uma reabilitação que não adianta muitas vezes querer insistir com uma prótese convencional. Então, talvez seja um paciente que seja necessário a colocação de implantes para fazer uma prótese que a gente chama do tipo protocolo, que é aquela que vai vários pinos e a prótese vai fixa sobre 4 ou 5 pinos de implantes, ou fazer uma prótese também com implantes, mas uma mais simples e que é possível de ser removida fácil, que a gente chama de overdenture. Então, eu coloco normalmente 2 pininhos e vai como se fosse um clipezinho encaixado em cima dessa prótese. E essa prótese tipo protocolo, quem inventou o implante, que foi o professor Brandenmark, ele pensou, foi nesse tipo de paciente. Né? Porque, quer queira ou não, são pacientes considerados como sendo mutilados. Porque a partir do momento que foram retirados os dentes desse paciente, ele perdeu o tecido ósseo, o tecido mole totalmente fica fora de posicionamento. Então, a gente não consegue fazer uma reabilitação adequada desse paciente. Ele não consegue ter função, né, mastigar adequadamente, a deglutição fica ruim, interfere em tudo. E aí criou-se os implantes para atender esse tipo de pacientes. Então, aqui mostrando uma hiperplasia fibrosa pequena. Professora, mas nesse caso, o que a gente faz? Remove tudo? Está pequena. Neste caso, primeira coisa, frente a qualquer processo proliferativo, remova o agente traumático. Vamos pensar nesse agente traumático e fazer a remoção dele, tá? Aqui outra lesão, também da mesma forma, então a gente vê um rebordo raso, né, que torna complexo. E uma coisa que acontece muito, gente, com o paciente, é que quando você remove a lesão, a prótese começa a cair. Ela não se adapta mais. E aí ele fica bravo com você. Né? E aí ele fica assim, foi só você mexer que minha prótese passou a dar problema. Mas, na verdade, existia um problema na boca desse paciente. Né? Então, existia um estímulo. E aí a gente se pergunta, poxa, se eu tenho um estilo de proliferação e ainda se eu associar a um paciente que fuma ou que ingere bebida alcoólica, será que isso não pode se transformar numa alteração maligna? Eu acho que mediante a soma de todas essas características, nós podemos pensar, mas se fosse algo tão frequente como é a hiperplasia fibrosa, acho que nós teríamos um número maior ainda de casos de câncer de boca. Então, aqui, outra lesão. Peraí, quero mostrar. Olha o tamanho desta lesão, gente. Né? E a paciente chegou com a prótese, tá? Chegou com a prótese, outro paciente que moldou praticamente lesão, né? O que acontece muito na nossa região, existe dentistas práticos, ainda existe isso. Eu sei que tem um em Lovat, não sei se o conselho já tentou pegar, mas o cara é meio ninja, assim, para poder fugir. Né? Então, muitos pacientes carentes acabam recorrendo a isso, e aí, óbvio, vai chegar lá, a pessoa não vai chegar e se dar o trabalho de encaminhar para remover uma lesão ou algo assim, né? Então, vai deixando. E o estímulo persistindo vai fazendo com que o tecido continue crescendo. Então, aqui mostrando, né, fazendo a remoção de uma lesão. Então, aqui nada mais é do que o fio de sutura que foi passado para que permitisse a gente estar segurando o tecido e não macerando ele. Porque o que acontece muito? Quando a gente pega uma pinça, há uma tendência da gente colocar muita força e macerar o tecido e depois atrapalha para a análise histopatológica, tá? Então, um pontinho que a gente passa ali na região ajuda como se fosse um efeito de pinça e vai com bisturi incisionando o restante, tá? Aqui mostrando uma lâmina de histopatológico, tá? Que nós temos de hiperplasia fibrosa inflamatória. Ele é muito semelhante ao tecido que a gente vê nos outros crescimentos, só que aqui a gente tem aumentado o número de células e número de fibras colágenas na região, que é o que a gente visualiza aqui também. E o tecido epitelial também tende a aumentar nessa área,
tá? Então, são as coisas que a gente vai estar vendo em termos histopatológicos. Essa daqui é coisa, esse daqui tem que ser dentista para poder fazer, tá? Então, nesse caso, muitas vezes, quando o paciente não tem uma adequada adaptação da prótese, cria-se algumas câmaras, como se fossem umas câmaras de vácuo, para permitir com que esse vácuo faça com que a prótese fique retida de uma forma mais tranquila para o paciente, né? Então, essa paciente aqui, é uma paciente que eu acho que ou era o marido dela, né, ou o namorado, ou gostou dela, fez um coraçãozinho, né, lá no palato, colocando para permitir com que se adaptasse. E olha lá que bonito o coração correspondente no palato, né? Então, a gente acaba vendo esses tipos de aberrações. Então, aqui, outro caso, né, outro caso também, ó, câmara de sucção, e coloca, e olha o estímulo que esse vácuo faz para que o tecido cresça. Aqui outra alteraçãozinha, né, num senhorzinho, também ocasionada pela câmara de sucção. E como que a gente remove isso? Então, aqui a gente tem uma lesão bem avantajada, né, então a câmara de sucção já era grande. Se for uma lesão inicial, pequena, nós podemos preencher a prótese com um material, uma godiva, ou até mesmo um cimento cirúrgico, e podemos fazer o preenchimento gradativo dela para tentar remover. No caso, entretanto, como se tratava já de uma lesão antiga, ou seja, já se cronificou, nós não conseguimos que ela tivesse uma boa regressão. E aí, o que nós fizemos? Parte-se para a remoção cirúrgica. O grande problema da remoção cirúrgica dessas lesões é que não existe um instrumento que seja curvo como o formato do palato, né? Que nós tenhamos a concavidade semelhante aqui à do palato. Isso aqui foi um instrumento que a professora Silvia Sossai inventou, né? Uma espátula daquelas de prótese, ela afiou bem a região da espátula para tentar fazer a remoção dessa hiperplasia. Grande problema, quando nós estamos com um instrumental que não tem um bom corte, nós pegamos alguns vasos maiores, né? Porque a gente acaba forçando mais, que foi o que aconteceu, né? Então, aqui nós tivemos um sangramentozinho já bem mais proeminente na área. Mas depois, contido, né? Removeu as bordas, colocamos cimento cirúrgico novamente, e o paciente vai para casa. Como eu não tenho esse instrumental, muitas vezes o que é feito é a remoção da lesão utilizando broca. Sabe aquela broca MaxiCut que vocês compraram para prótese? Então, ela é esterilizada, própria só para cirurgia, e aí pega e passa em todo o tecido. O grande problema que a gente tem nisso é que não fica tecido nenhum que permita a gente fazer análise histopatológica. Né? Então, é muito difícil, porque você imagina uma broca passando ali, tecido moído para tudo que é lado. Né? Então, a gente não consegue ter um tecido que permita que a gente faça essa análise histopatológica. Então, aqui, só para a gente ver, também não faz diferença, né? Esse aqui é um caso de um artigo, não é caso nosso. Então, tem um aumento do tecido epitelial, e aqui nós temos aumento de fibras colágenas e algumas células inflamatórias na região. Praticamente igual o que nós vimos na hiperplasia fibrosa inflamatória comum, sem ser somente na região de palato. E aqui nós vamos notar que esse paciente, ele usava uma prótese parcial, né? Não tem uma boa higiene. A gente vê raízes residuais, né, a higiene bem precária aqui na área. E vocês notam que aqui no centro do palato existem alguns crescimentos papulares. Aqui nós temos o que a gente chama de hiperplasia papilomatosa, como a gente vai ver aqui, bem bonitinho. Olha, esse daqui é uma foto clássica. A hiperplasia papilomatosa, acredita-se que o agente desencadeante, além de uma prótese mal adaptada, possa ser uma infecção fúngica, né, uma candidose. Então, a gente vê que esse palato está
todo avermelhado aqui na região. Então, esse avermelhamento na região é um indicativo de infecção fúngica. É bem clássico das candidoses eritematosas. Então, o que nós vamos fazer para melhorar o agente traumático? Primeira coisa, prescrever um agente antifúngico. Depois de prescrito o antifúngico e utilizado pelo paciente, aí nós vamos ver o que sobrou. Também, como a hiperplasia por câmara de sucção, o tratamento seria prévio, remoção do fator causal e depois remoção do tecido, nós vamos estar utilizando também a broca. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue levar para anatomopatológico, mas as características clínicas em si falam por ela. Né? Então, a gente já consegue estar vendo isso. Então, aqui uma outra alteração, né? A gente nota o palato alterado aqui na região. E olha aqui como que é a condição de higiene dessa prótese. Né? Então, adianta eu ir lá, remover, passar remédio e deixar o paciente assim? Não, ele tem que estar ciente que há necessidade de remoção, de substituição dessa prótese. Né? O paciente acha que uma vez colocou prótese na vida, nunca mais ele vai precisar utilizar, tá? Então, nós vamos, sim, ter que solicitar para que esse paciente faça uma nova prótese e deixá-lo ciente de que, se não fizer, vai voltar a lesão. Né? Porque isso daqui, gente, nem com palha de aço consegue fazer a remoção dessa sujeira. Aqui uma outra hiperplasia papilomatosa, né, até muito semelhante a um papiloma, porque ele tem esse formato, mas era uma hiperplasia, era um crescimento tecidual hiperplásico na área. E o que nós vamos ver? Mesma coisa, ó, revestimento epitelial, só que a única coisa que ele vai fazer nessas reentrâncias, dando o formato de pápulas. Então, e aqui embaixo nós vamos ter uma grande quantidade também de tecido conjuntivo, extremamente semelhante às demais alterações, tá? Então, são lesões que vocês vão ver muito, muito, muito na clínica. Vão assistir aos montes a gente atender paciente assim. Vai ser bem comum nós nos encontrarmos com esses tipos de alteração, tá? E como que a gente tem que saber como que nós vamos lidar com essas alterações? Sempre tirando primeiro o fator traumático e depois fazer a remoção daquele tecido redundante que ficar, tá? E sempre encaminhar para anatomopatológico. É o que a gente sempre precisa. E na anamnese, valorizar, conversar, ver questão de uso de medicamentos, ver questão de gestação, né? Então, vocês viram como tem dados que fazem com que mude o nosso pensamento em relação a como pode ser o desencadeamento dessa lesão, tá? Então, agora nós vamos fazer uma brincadeira, mas eu preciso do áudio. Espera aí que eu vou fazer voltar o áudio primeiro. Vou fazer aqui. Alguém fala comigo? Oi, Cíntia. Oi? Ai, Cíntia? quer falar comigo? Não consegue. Oi, fala comigo, gente. Oi, Cíntia, tá me ouvindo? Ah, eu vou ter que... Vocês me ouvem? Sim. Oi, esse Tá, João aí. Tá ouvindo? Beleza. Não, porque daí então eu vou ficar sem o fone, porque eu vi que o problema tá no fone aqui, tá? Daí eu escuto vocês. Vocês já brincaram de stop? Já. Vamos brincar? Nunca durante as Não. aulas, tá? Nunca. Eu Hã? sempre perco. Durante Não, as aulas, nunca. Eu nunca ganho. Vamos brincar de Ele stop? inventa o nome, pode ser? Hã? Pode inventar nome? Não, não vale. Não vale inventar nome. Então, eu vou passar aqui para vocês, eu vou compartilhar com vocês. Quem não tiver com o computador, que não puder fazer no doc, pega uma folha de caderno,
só que depois eu vou ter que ver as respostas, tá? Vão ter que mandar a fotinha para mim das respostas, ou abrir a tela e colocar as respostas para eu poder ver, tá? A brincadeira vai ser, é bem legalzinho, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus, tô vendo que eu vou ficar com 0 em tudo nesse brincadeira. Sou péssima nisso. Ai, gente, que drama. Já falamos, é brincadeira, não é coisa... Professora, que eu sou competitiva. Ah, é? Meu Deus. Mentira. Ó, eu compartilhei também lá no Class, eu achei o livro inteiro do Tomás em PDF. Estou dando de presente para vocês, já coloquei lá no Classroom, tá? Eu quero fazer a apresentação aqui para mostrar para vocês o que vocês vão estar colocando. O trem que tá ruim hoje, viu? Bom, vocês vão colocar 7 linhas, tá? Dessas 7 linhas, na primeira, vocês vão estar colocando imagem e característica. Tá? Eu tenho que apresentar isso. Não vou ficar quieta, não. É que eu vou dar o link para compartilhar com vocês. Não vai de um jeito e vai do outro. Ó. Esse é o link. Quem quiser fazer cópia desse daí, só tem que fazer cópia, porque senão só fica um original. Ai, consegui aqui, ó. Uma guia do Chrome. Beleza. Pode fazer cópia desse. Prof, tá conseguindo. solicitando acesso. Oi? Tá pedindo para a gente solicitar acesso. Eu já solicitei também. Beleza, já libero. Só deixa eu explicar aqui para vocês como abriu agora. Então, o que vocês vão ver vai ser isso daqui, tá? Daí vocês vão colocar o nome de vocês, o RA, a imagem, a tarefa. Aí quais são as respostinhas que tem que ter? Hipótese diagnóstico. Então, o que a gente acha, o que vocês acham que é? A característica clínica e o tratamento. Como que vai ser a regrinha do jogo? A pessoa que terminar primeiro e correto leva 10 pontos. Isso não é nota, é pontuação para a gente poder fazer depois ver quem que vai ganhar no final das contas, tá? Porque não é só uma vez. Então, a pessoa que terminou primeiro e correto leva 10 pontos, tá? A pessoa que terminou correto por depois são 5 pontos. E a pessoa que terminou, mas errou, mas fez, mas errou, 1 ponto, tá? Desse jeito, para cada tarefinha. Eu vou colocar a imagem e vocês vão preencher isso ou pelo Docs ou na folha. Quem não tiver o Docs aí, não tiver condições de abrir o computador. Alguém tá com problema de computador? Cíntia, consegue mandar de novo? O link? Ô, Cíntia, eu tô com o celular, Cíntia. Celular? Então faz numa folha. Tá? Você faz numa folha para mim? Aí eu tenho que te mandar depois aí, né? Isso. Aí você manda a fotinha. Só tem que falar para mim, vai ter que falar, acabei. Que nem quando a gente brinca de stop, vocês já brincaram, né? Já brinquei, já. Mas não era a brincadeira favorita, não. Não, mas agora vai ser. Essa brincadeira vai valer quantos? Vai valer uma atividade prática, uma atividade avaliativa. Vai valer Então quanto? tá. Mas só a pessoa que ganhar vai ganhar ponto na atividade avaliativa? Quem fizer participar de tudo, já vai estar ganhando. Ah, tá, então é por participação. Isso. Ah, meu- bom, porque eu já tava Olha meio assim,
Então E tem um assim, povo da sala que ia peraí, procurar ó. aqui já. Peraí. E aí, o ganhador, nós vamos ter que pensar num prêmio. Ah, dá um Né? chocolate. Parabéns. Dá o quê? Dá um Parabéns. chocolate. Eu tô tentando ajudar quem Uma for. caixa de luva ou uma caixa de máscara também. É verdade, uma Tá caixa barato. de máscara. Tá valendo. Tá valendo Melhor. ouro, caixa de máscara. Eu concordo, porque eu tô sem, aí já é uma motivação. Eu quero. Prof, a gente não conseguiu solicitação Não, ainda. eu tô tentando aqui abri-lo, mas é que a internet não tá me ajudando, sabe? Deixa eu colocar aqui, ó. Tentar liberar. Professora, até que horas que vai essa aula? Até 3h40. Ah, tá, é que eu tenho dentista. Ah, toma vergonha na tua cara que você vai perder a aula para poder ir lá na tua irmã. Não, mas é real, eu tenho dentista mesmo. Não tô 4 brincando. horas. Bobona. Beleza, permitir. Vê se vocês conseguem aí. Deu certo. Bom, Deu? meu deu. Ai, ótimo. Então vamos lá. Todo mundo já montou o quadro? Alguém ainda não montou o quadro? Peraí, professora, tô terminando, calma aí. Meu Deus, meu Deus. Eu tô fazendo cópia. Não, não tem problema não, pode fazer. Então faz cópia, todo mundo. Vou esperar todo mundo antes da gente começar. Mais alguém? Vamos lá? Podemos? Vai terminando, já tem que falar aqui, ó. Acabei. Tá? Porque senão não tem como eu saber. Depois vocês podem compartilhar comigo, tá, Gustavo? No caso, se você não tiver com um computador, você mostra aqui para mim, tá bom? Ou manda no meu e-mail também, depois, para a gente poder ter o controle, tá? Mas pode compartilhar comigo. Vamos lá? Todo mundo ok? Sim. Não, ainda não, Sim. Andressa. Só vai compartilhar depois, no final de tudo, tá? No final de tudo. Vamos lá. Então, vamos começar. Vamos voltar aqui a minha guia do Chrome. Vamos lá. Peraí que o meu travou. O meu toque travou. Prof, Peraí. eu tô perdida. E a Letícia falou no grupo que também tá perdida. Tá perdida com o quê, amada? Porque eu entrei no link, tá, apareceu a atividade. Mas no caso, você que colocaria a imagem ali para nós responder? E a imagem para vocês? E cadê? Onde tá? Mas não precisa escrever nada na imagem ali, né? Ah, Não. a imagem é Aí- essa que tá aqui. Isso, Ah, projetada. eu pensei que você ia colocar lá na atividade uma imagem. Não, é por isso que ela falou que tinha que ser pelo Note. Oh, meu Deus, Pelo menina computador burra não é dá pra loira abrir duas mesmo. telas, né? Vamos? Quem terminar primeiro, já fala. Professor, você tá brincando também? Eu vou depois do final, eu falo se tá certo. Eu ia gostar de brincar, adoro brincar de stop. Eu sempre ganhava.
E nesse você ia ganhar também, né? Aí não vale. O Gustavo falou stop, hein? Quem? Cadê o stop? Fala, Gustavo, que senão eu não sei. Cadê? Acho que terminei. Falou ali, acho que eu terminei. Eu acho que ele terminou. Tá, vamos ver o Gustavo. Agora o Gustavo. Pode ser digitado, claro que pode. Mas já terminou, Gustavo? Então eu vou parar aqui, você coloca. Se o teu tiver no computador, você vai colocar aqui para a gente poder responder. Vai lá, Gustavo, coloca aqui para gente. Não, tem que esperar eles terminarem. Peraí, Gustavo. Peraí, verdade. Tem a pontuação dos outros. Que eu acho que, na verdade, tinha que todo mundo mostrar carinha aqui para mim. Precisa não, Raquel. Depois até posso deixar para vocês, eu posso compartilhar com vocês, para que vocês tenham material para estudar. Vocês viram que isso vai virar um resuminho, né? Aí eu compartilho com vocês. A Eduarda terminou. Raquel. Andressa. Stop! Terminei. Tatiane. Que vergonha, Gustavo. Gabi. Bom, agora... Quem falou um stop tão devagarinho? Ah, foi a professora. Que me pensa que é uma delicadeza. A Elô, a Leslie. Vamos lá. Quem falta ainda? Que daí eu fecho o horário aqui. A Isabela. Primeira a terminar foi 15h03. Jamile, beleza. Vamos lá, Gustavo, coloca o seu aí para a gente ver. Gustavo.
Cadê do Gustavo? Gustavo fugiu? Isso. Beleza. Vamos ver. Bom, a hipótese de diagnóstico. Vamos ver se todo mundo acertou. Hiperplasia papilomatosa. Muito bem. Então, aqui, Gustavo, já, ó, marca 10 pontinhos aqui embaixo para você. Aí as Para quem características. acertou é 5, professor? Também? Para quem acertou, 5. Características clínicas. Papilomas avermelhados. Está errado. Porque papiloma é o nome de uma doença, tá? Aqui a gente vai colocar pápulas avermelhadas distribuídas onde? Isso, vai corrigindo aí já, Gustavo. Isso, avermelhadas, distribuídas, isso, certinho. Distribuídas na região de palato duro. Isso, a gente sempre coloca localização, coloca tudo, tá? O tratamento antifúngico e, posteriormente, exérese. Ganhou 10, 20. 20 pontos para o Gustavo. Quem mais acertou? Ou questiona alguma coisa? Professora disse que é antifúngico E a e o exérese, quê? a remoção da lesão. Eu coloquei Mas raspagem. do palato, não, a gente não vai conseguir ali. Raspagem. Quem colocou remoção cirúrgica, tá? Tá certo também. Tá bom? Que a exérese vai dizer a mesma coisa, tá? O que significa remoção através de biópsia? Pode Mas ser? a biópsia não é um tratamento, Elô. E ali a gente lembra que eu coloquei que vocês não conseguem, a gente não consegue remover fragmento? Porque porque na hora que a gente vai fazer o tratamento, a remoção cirúrgica é utilizando a broca. Então a gente não consegue, não está fazendo uma biópsia ali, tá? E a biópsia não é um tratamento. A confecção de uma nova prótese também entra como tratamento? Confecção de uma nova prótese vem complementar. Muito bem, Jamile. Também acrescenta aqui. Muito bem. Muito bom. Ai, eu adorei. Adorei, brincadeira. Então, já podem corrigir aí, só sejam honestos com as notinhas, tá? Sejam honestos. Professora, nas características, eu coloquei vermelhidão e vesículas. Ou nada a ver? Não. Isso, ó. A vesículas é quando a gente tem líquido no interior. No caso ali, é uma lesão sólida. Então, na hora que se fosse vesícula, a gente veria por transparência ali. A Karine, né, que falou? Ou foi a Andressa? Não, fui eu. Foi a Andressa. Que a Andressa estava, as duas estavam ligadinhas na mesma hora aqui, por isso, desculpa. Então, Andressa, aí você coloca, a vesícula, ela vai ter uma característica mais fininha, a gente vai ver a presença do líquido no interior. E se a gente apertar, ela rompe, muito fácil. Ali a gente tem uma alteração sólida, né? Então, não são vesículas que nós temos ali, tá? Entendeu a diferença? Mas é brincadeira para vocês aprenderem, agora você nunca mais esquece, né? O negócio é esse, para a gente não esquecer. Vamos para o 2. Vamos lá. Brincadeira 2. Prof, quem acertou é 5, quem não acertou isso é mesmo. 1? Tá. Já estou projetando aqui. E agora? Conseguiram ver?
Quem terminar, me avisa. Ah, Tatiane terminou. Não, Terminei. como não, tá? A brincadeira é essa. Stop, Letícia, depois. Beleza. Beleza? Todo mundo terminou? Vamos lá, Tati. Eu vou tirar aqui e você já coloca a sua apresentação. Cadê a Tatiane? Tá bom, Tati. Você entra na apresentação. Apresentar agora. E aí puxa a tua telinha.
Você quer mandar? Manda para mim por e-mail que eu abro aqui. Ah, deu certo. Isso, Tati, valeu. Vamos lá. Lá. Hiperplasia fibrosa inflamatória. Beleza, Tati. 10 pontinhos aqui. Aumento de volume tecidual, coloração semelhante à cor da mucosa. Uhul! Parabéns. O tratamento, mais 10 pontinhos aqui, tá, Tati? O tratamento, a remoção cirúrgica, e aí entra aquela outra coisa que a Jamile colocou, e tem que fazer uma nova prótese ou reabilitar, né? Mas não tá errada a tua resposta. Só acrescentem aí, tá, gente? Aí tem que fazer a reabilitação do paciente com uma nova prótese ou com implantes, tá bom? Beleza. Vamos para a próxima. Pronto aí, gente. O professor, a Jamile terminou primeiro.
Ah, Jamile! Jamile, vamos ver quem mais aqui. Todo mundo acabou? Eu vou parar aqui, então, minha apresentação e vou pedir para Jamile colocar. Foi a Jamile primeiro aqui, né, que falou stop para mim. Isto. Quem mais acabou? Mais um minutinho, mais um minutinho. Beleza? Vamos lá, Jamile, para você apresentar. Vou tirar a minha aqui. Você pode colocar, Jamile. Beleza. Leva um pouquinho mesmo. Ah, deu certo. Isto. A Jamile colocou hiperplasia gengival medicamentosa. Eu não vou considerar errado, porque o crescimento... Lembra que eu falei das fibromatoses gengivais? Que a gente utilizaria essa terminologia. Mas tem na literatura. Então, beleza. Mas como que você sabe que é medicamentosa? Clinicamente, ela não tem nenhuma diferença. Então, só de olhar assim, sem saber a anamnese, normalmente a gente coloca como uma fibromatose gengival, tá ok? Então, fibromatose gengival, a gente vai colocar, tá? Características clínicas, crescimento gengival, firme a palpação, acúmulo de placa bacteriana, isso a gente tem lá. Tratamento, controle do biofilme, tratamento periodontal por parte do dentista, possível troca do medicamento. Isso daqui é uma situação que foi bem interessante a Jamile colocar, porque a gente nunca vai trocar, tá? Nós não. Nós podemos tentar conversar com o médico do paciente e ver da possibilidade de diminuir a dose, né, falar do problema que ele está tendo, porque como normalmente são doenças que geram transtornos maiores para o nosso paciente, a gente tem que analisar a relação custo-benefício, né? Então, nessa relação custo-benefício, nós vamos ver que
é melhor ele ficar com o medicamento do que ter crise hipertensiva, crise de epilepsia, ou até perder um órgão transplantado, tá? Coerente, a única coisa, isso, por parte do médico, perfeito, Jamile, isso daqui tá belezinha, tá? Então, só para deixar claro, sempre são fibromatoses de uma maneira geral, e aí nós vamos analisar qual tipo de fibromatose que vai ser, dependendo da anamnese, tá ok? Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Isso, pode tirar, Jamile, sua apresentaçãozinha. Vamos. Isto. Vamos para mais um. Aí a gente finaliza, dá o tempo certinho. Não está indo a apresentação, por quê? Tá dando para vocês verem a apresentação? Sim. Agora foi. Ah, Raquel! Vai lá, vou esperar mais 5 minutinhos aqui para o povo terminando. Vamos lá, povo. Mais um minuto.
Vamos lá? Mas Murilo. Vamos lá, agora a Raquel que vai colocar. Mais fácil, Murilo. Pode colocar, tá, Raquel? Deu certo, prof? Isso. Vamos lá. Granuloma epiogênico, lesão periférica de células gigantes. Colocou as duas, essa era a charada. Crescimento nodular, faltou localizado na região de papila e interdental. Isso. Muito bem. A gente tem que dar nome e sobrenome, né? Eu não vou perguntar se é CS ou pediculado, porque ali não dá para ver, tá bom? Isso daí não, mas normalmente no clínico a gente vai colocar se ele é CS ou se é pediculado, tá? Primeira coisa, melhorar a condição bucal do paciente, controle de biofilme lá, decisão completa da lesão e encaminhar para anátomo patológico. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, ó, 10, 5, e vamos colocar 10 ali. Vou colocar 5 na descrição, Raquel. Ficou metade só. Faltou. Muito bem. Agora eu quero somar e quero saber quanto que deu o ponto de cada um. E aí vocês mandam para mim. Na verdade, eu vou colocar certinho as imagens e mando para vocês terem as imagens e organizarem esse resuminho. Vocês viram que vocês montaram um resuminho para vocês, né? Vocês já têm um resuminho bom aí para poder estudar. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Pelo menos faz todo mundo rever e pensar naquilo que a gente acabou de falar. Né? Refletir um pouquinho. Qual foi a pontuação aí? Vai colocando para mim, eu quero de todos. Todo mundo colocar a pontuação aqui para mim na frente, vai ser a chamada. Essa vai ser a chamada. Colocar no chat para mim qual que foi a pontuação. Olha lá nos dedos. Prof, compartilhar com você daí? Prof? Não vai não, Andressa, não somar assim. Acho.
Quem mais? Fala, Letícia. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só 16 até agora me passaram. Lento e benigno dos tecidos gengivais sendo progressivo. Não está errado isso. Por isso que é bom que vocês têm que me falar também. 5 pontos. Vai para 32 o teu. Gustavo. Fala, Duda. Mas agora vocês já não esquecem mais. É isso mesmo, o objetivo é esse, para aprender. Não, vamos combinar assim, eu vou mandar um arquivo para vocês compartilharem direto no Classroom, beleza? Vai ficar mais fácil. Só que lá por lá eu consigo saber a hora que vocês fizerem, não vale colar. Não, na verdade o objetivo era participar mesmo, tá? Heloísa. Tá, vai lá, Heloísa. Eu já marquei aqui. Tá. Beleza. Tá faltando gente aqui ainda. 17, falta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Beleza, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, então, eu vou colocar a atividade no Class para vocês, tá bom? Com as fotinhas todas bonitinhas para vocês poderem usar para estudar, beleza? Parabéns pela participação de vocês. Fiquei bem feliz. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Para fazer a coisa ficar um pouco diferente, te sair um pouco da rotina. Numa hora a gente brinca de stop mesmo para valer. Tá bom? Beijo. Eu vou terminar de fazer o controle aqui para vocês. Prof, então a gente compartilha o documento com a senhora, né?